começando mais um vlog. Já estou aqui tomando meu pré-treino para ir correr com uma vontade enorme. E hoje eu quero passar um tempo te desinfluenciando. As redes sociais têm feito a gente acreditar que a nossa rotina, a nossa vida, o nosso guarda-roupa, a nossa casa e a nossa aparência tem que estar impecáveis o tempo todo. Quando a gente tá vendo alguma coisa nas redes sociais, é uma pequena fração. Só que às vezes essa pequena fração é um consumismo exagerado, corpos perfeitos, viagens incríveis e uma casa e uma vida perfeitamente organizadas o tempo todo. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Então hoje eu quero falar sobre coisas que as redes sociais fazem parecer normais, mas na verdade não são. Se você acompanha conteúdo de corrida nas redes sociais, você já deve ter visto muitos treinos perfeitos, corredores sempre motivados. Parece que correr é sempre transformador e que todo mundo ama cada segundo. Mas na prática, não é sempre assim. Tem treino que parece uma eternidade, que o caminho é monótono, que a gente tá cansado, que a gente tá com preguiça, que a gente odeia cada quilômetro, que dói, ou que a gente não consegue fazer o que é proposto, tem que quebrar, tem que parar. E por mais que eu ame correr, não significa que toda corrida é mágica ou revigorante. Mas o que a gente costuma ver são histórias motivacionais e superações incríveis e corredores que parece que nunca desanimam. E aí fica fácil a gente acreditar que toda a corrida tem que ser prazerosa, ou que todo o treino tem que ser perfeito, e que se você tá desanimado ou não tá afim, talvez o problema seja com você. Só que todo mundo, inclusive eu, já quis desistir no meio do treino, já acordou e quis pular a corrida, já se frustrou com o próprio desempenho. E não me entendam mal, correr é maravilhoso, de verdade. Te dá uma clareza mental absurda, te faz você se sentir incrível quando tudo não tá doendo, claro. Tem momentos que faz tudo isso valer a pena. Tudo encaixa, o pace encaixa, que você se sente bem, que você sente que pode correr pra sempre. E é por isso que a gente continua correndo. E aí tem um outro lado disso também, tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar, é que as redes sociais fazem parecer que você também precisa fazer tudo, que você precisa correr uma maratona todo final de semana, que você sempre precisa superar os seus limites e ir cada vez mais além. Mas a maioria de nós não é pago para treinar, bem que eu queria, tá? Mas a realidade é que a gente tem trabalho, tem responsabilidades, tem uma vida fora do esporte. Então a gente não precisa seguir metas irreais só porque algum criador de conteúdo disse que você pode alcançar qualquer coisa se você quiser o suficiente. Correr não precisa necessariamente ser sobre bater recordes, sobre baixar paces ou sobre se provar para alguém. O seu progresso é válido, seja treinando para alguma prova específica, para alguma distância específica, ou saindo para correr sem pressão. A beleza desse esporte é fazer você se sentir forte e capaz. E aí aqui também entra um outro ponto que, para mim, performar faz parte dessa experiência de correr. Eu gosto de me desafiar, eu gosto dessa sensação de evolução e eu gosto de saber, de testar, né, até onde eu consigo chegar. Mas isso também não significa que eu precise bater os meus recordes o tempo todo, em todos os treinos. Significa que a busca pela minha melhor versão dentro do esporte também me motiva, mas sem transformar isso numa obrigação ou numa fonte de frustração. Tem dias que a corrida vai ser só sobre se movimentar, sem olhar o relógio, sem se preocupar com números, mas tem dias que a gente quer ver progresso, que a gente quer testar os nossos limites, quer sentir
aquela sensação de conquista depois de um treino difícil. Eu acho que tá tudo bem, eu acho que o problema não é querer melhorar, eu acho que o problema é deixar que as expectativas dos outros definam o que a corrida é para você. Tô falando da corrida, mas eu acho que isso se aplica para outras esportes, né, também, outras atividades. E aí quando a gente decide levar esse objetivo um pouco mais a sério, seja treinar para uma prova, completar uma distância maior, bater algum recorde específico, já não é mais só sobre correr por puro prazer. Tem planejamento, tem estratégia, tem dias que você corre cansado, porque daí faz parte do processo. E eu acho que também isso não significa que a corrida perde a sua essência ou que vire uma obrigação pesada. Significa que ela vai exigir um esforço maior antes de te entregar a satisfação. A real, gente, é que treinar com um objetivo, como eu tenho agora, tô treinando para minha segunda meia maratona e eu quero melhorar meu tempo. Esse é o meu objetivo agora. E isso é um grande experimento de sofrimento voluntário. Porque eu não sou atleta, não tenho patrocínio, não vou ganhar troféu. E ainda assim estou aqui, ajustando a rotina, acordando 5 horas da manhã para correr, testando os meus limites, como eu fiz hoje, num treino de tiros. Mas correr é isso mesmo, é um ciclo de empolgação, arrependimento e orgulho. Então, se você quer começar a correr, se você corre ou quer começar a correr, corra sim, mas corra do seu jeito, sem a pressão para ser perfeito, sem a ilusão de que você precisa sempre se superar ou que sempre vai ser uma coisa maravilhosa, mas também sem medo de se desafiar quando você quiser, porque no final das contas é sobre encontrar o seu motivo para continuar. E o meu é que eu simplesmente amo fazer isso, eu amo correr. E eu vou lá porque a minha água acabou, está acabando, e o sol está começando a ficar forte. Vou fazer meu café, tomar meu café antes de tomar banho, porque estou com muita fome. E aí, outra coisa que as redes sociais fazem parecer normal, mas não é ter uma casa sempre impecável. Nas redes a gente vê um pedacinho da vida de alguém. E geralmente é o mais bonito, o mais organizado, o mais bem enquadrado. Mas por trás de toda a foto perfeita, de todo o take bem produzido, tem bagunça, tem correria e tem vida acontecendo. E aí tem essa ideia de que a sua casa tem que estar sempre digna de capa de revista. Só que a verdade é que sempre o caos, né, a bagunça, ela faz parte. E eu amo a minha casa, ela é realmente muito bonita, meu home office é incrível, mas, como todo lugar que se vive de verdade, ela tem as suas imperfeições. Tem coisa espalhada por aí, tem buraco que a gente nunca fechou, tem pata de gata pelas paredes, tem areia de gato por todo lugar. A gente tá sempre tentando deixar organizado, né? Porque a gente gosta de organização, mas eu acho que organizar também é diferente para cada pessoa, a forma, né, de se organizar. E no final das contas, organização tem mais a ver com funcionalidade, né, do que com estética. Eu gosto de ter um ambiente mais clean, mas mesmo assim, tem cantos da casa e tem momentos do dia que a bagunça reina. A gente tem que sempre estar, né, reorganizando. Não fica tudo impecável o tempo todo. A pia, por exemplo, vive um caos. Hoje tá organizada, a louça tá lavada porque o Marcelo lavou, mas às vezes a gente deixa acumular. A mesa da sala vive cheia de coisa, tênis que eu cheguei e deixei ali. É isso. Então, quando vocês verem aqui um take bem bonito, saibam que por trás do enquadramento pode ser que tenha um cantinho bagunçado e tá tudo certo. Claro que eu tento deixar as coisas organizadas, como eu falei, mas a gente também tem que ter cuidado, eu acho, para não deixar essa organização,
uma obsessão, né, por uma casa perfeitamente organizada, perfeitamente aesthetic, deixar ir longe demais, porque senão isso pode acabar mais atrapalhando a nossa vida do que realmente ajudando. Mas é isso. Viver numa casa que não está perfeitamente organizada o tempo todo é normal. Eu vou preparar meu pão com ovo enquanto meu café fica pronto. E minha barriga tá roncando. Agora sim, banho tomado, vou me preparar, vou me arrumar, fazer minha skincare e vamos falar sobre como não deixar as redes sociais acabarem com a nossa autoestima. Eu gosto de me arrumar minimamente. Eu me arrumo, né? Tem dias que eu me arrumo mais mesmo, mas tem outros que eu só quero praticidade. Só que aí vem as redes sociais, onde todo mundo parece estar sempre incrível, porque hoje tudo gira muito em torno da imagem e não basta ser, tem que parecer. E como a aparência vende, muita gente acaba construindo uma imagem idealizada de si mesmo, às vezes até um personagem, só para parecer mais interessante. E a gente muitas vezes cai nessa armadilha sem nem perceber. E aí vê uma foto maravilhosa e esquece que muitas vezes tem uma produção por trás, que os vídeos são editados e até o que parece espontâneo muitas vezes é milimetricamente planejado. E aí a gente fica com essa sensação de que a nossa vida é sem graça e que a gente tá sempre atrás dos outros. E o pior é que essa comparação, ela muitas vezes faz a gente desvalorizar quem nós somos. A gente começa a desejar ser outra pessoa, desejar o que o outro tem e começa a comprar coisas desnecessárias, achando que aquilo vai ou preencher algum vazio ou nos trazer alguma felicidade. Quando a gente vê algum atleta de elite, tipo o Kipchoge, que corre uma maratona em 2 horas, a gente olha para aquilo e aceita que aquilo tá fora do nosso alcance, porque a gente acha que essas pessoas têm algum talento que a gente simplesmente não tem, e a gente aceita isso. Mas quando o assunto é aparência, a gente tem a ilusão de que se a gente se esforçar o suficiente, a gente pode ficar exatamente igual a outra pessoa. E isso leva muita gente a gastar dinheiro com procedimentos, com produtos, sem nem refletir se aquilo realmente faz algum sentido para si. Então, como a gente sai disso? Tem que sair das redes sociais e viver no meio do mato. O que me ajuda, né? Que tem me ajudado primeiro é olhar mais para mim e menos para os outros. O famoso autoconhecimento que eu tanto falo aqui. Quando a gente se conhece de verdade, quando a gente entende o que a gente quer, o que a gente valoriza, fica mais difícil da gente ser influenciado por qualquer coisa. E aí, uma outra coisa é saber diferenciar a comparação da inspiração. Tem gente na internet que só faz a gente se sentir um lixo, mas também tem gente que realmente nos motiva de forma positiva, te mostra algo novo e te faz querer
crescer como pessoa por vontade própria, sem tentar impor nenhum padrão inatingível, inalcançável. O segredo é escolher bem para quem a gente dá a nossa atenção. E aí, por último, é aprender a filtrar, parar para pensar, por que eu tô seguindo essa pessoa? Esse conteúdo realmente me faz bem? Se algo que você consome te irrita, te faz se sentir mal, te faz querer comentar alguma coisa negativa, talvez seja a hora de parar de seguir essas pessoas, porque no final das contas, passar tempo odiando alguém na internet só faz com que você perca tempo da sua própria vida. Então não faz sentido, né? Procurem gente legais, gente. E se conheçam bem para não ser influenciados facilmente por qualquer coisa. Estava aqui produzindo. E se tem uma coisa que as redes sociais fazem parecer normal e não é, é a produtividade excessiva. A gente vive numa era de produtividade, então tem técnica para tudo quanto é coisa. Técnica para acordar cedo, método para estudar mais rápido, hack para você otimizar cada minuto do seu dia. Você sabe que eu adoro organizar o meu dia e eu gosto de fazer as coisas de forma eficiente. Eu gosto de planejar minha rotina e eu gosto de sentir que eu tenho controle sobre o meu tempo. Mas às vezes a gente acaba esquecendo que nem tudo precisa ser produtivo e também não dá para ser produtivo o tempo inteiro. E hoje em dia parece que descansar só é válido se a gente tem um propósito. Tipo, você pode relaxar, mas desde que seja para recuperar sua energia e voltar para produzir mais. Você pode ler um livro, mas desde que seja sobre negócios ou sobre desenvolvimento pessoal. E você pode sair para caminhar, mas desde que você escute um podcast que vai te ajudar a melhorar sua carreira. E aí, quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, sem objetivo nenhum, bate aquela culpa, como se esse tempo livre fosse algo desperdiçado. Planejar é importante e ter uma rotina te ajuda a manter o foco e te ajuda a alcançar os teus objetivos, mas planejamento bom não é aquele que você encaixa cada minuto do seu dia num bloco de tarefas, e sim é aquele que você entende que a vida tem variáveis e que às vezes as coisas não vão sair conforme a gente planejou, porque senão a gente acaba entrando num ciclo de achar que a gente nunca é suficiente, de que sempre dá para fazer mais, que sempre dá para melhorar, que sempre dá para produzir mais. E não dá, sempre. Eu tenho dificuldade em equilibrar isso, sim. Talvez de tantas coisas que eu já consumi ou dos lugares que eu já passei, não sei. Acho que é da nossa geração também, talvez, né? Essa questão de produzir, produzir, produzir. Mas a real é que nem todo momento precisa ser aproveitado. Algumas coisas a gente tem que fazer só porque gosta. E esse já é um motivo bom o suficiente. Produtividade de verdade não é sobre fazer mais e mais coisas. É também saber quando parar. Hora do almoço e vou organizar o caos que tá aqui. Tô esquentando as nossas marmitas. Hoje, inclusive, é o dia de fazer marmitas, que essas são as últimas da semana. E já que a gente tá falando hoje de realidade, de rotinas e vidas imperfeitas, um dos hábitos que eu já tentei mudar, eu já compartilhei aqui também, já falei nos meus vídeos de planejamento,
coloquei várias vezes como meta, é parar de comer assistindo TV. E tem meses que a gente consegue bastante. A gente já diminuiu consideravelmente, mas ainda assim, tem muitos dias que a gente faz as nossas refeições, o almoço, né, e a janta na frente da TV, assistindo alguma série. Mas ultimamente, eu confesso que eu tenho desapegado um pouco disso, porque eu penso que eu já faço tanta coisa produtiva, eu já cuido da minha saúde de várias outras formas. Eu leio, eu produzo, eu trabalho, eu estudo, enfim. Eu faço muita coisa e não é um hábito imperfeito que vai anular tudo isso. Às vezes a gente se... Às vezes não, né? Constantemente a gente se cobra demais para ter uma rotina impecável. Mas a verdade é que a vida não é um vídeo motivacional. Então, se você também tem algum hábito, né, que você está tentando melhorar, mas que às vezes você escorrega, tá tudo bem. Como eu falei, eu acho que isso não anula todas as outras coisas boas que a gente faz, né? O problema é quando é muito extremo, né? Eu acho que as pequenas mudanças que a gente faz já fazem a diferença. E aí o importante é a gente tentar manter o equilíbrio e não a perfeição. E aí, a série que a gente tá assistindo é The Office, pela milésima vez. A gente tenta assistir outras séries, às vezes, mas aí quando a gente começa a assistir a série Comfort Séries, aí fica difícil de trocar. No, it's just a way to tell young people no matter how hard it gets for them, there's a brighter future ahead. With you. Outra coisa que as redes sociais fazem parecer normal, mas não é um trabalho perfeito. E na programação também tem isso. Tem alguns devs nas redes sociais que são produtivos o tempo todo, que criam vários projetos, que viram a noite trabalhando, tudo isso ao mesmo tempo que estão aprendendo 3 novas linguagens por semana. Mas a realidade é que programar é incrível, sim, mas também é muito frustrante. Várias vezes as coisas não funcionam e você nem sabe o porquê. Tem dias que você passa horas tentando resolver um problema que no fim era uma coisa besta, idiota, uma coisa simples que você resolve no final do dia, em 1 minuto. E tem dias que você sente que não sabe absolutamente nada, mesmo depois de anos trabalhando. O problema é que nas redes sociais, muitas vezes, a programação é vendida como um caminho fácil para você ficar rico, como se da noite pro dia você fosse virar um gênio da programação e todos os seus problemas vão ser resolvidos. E aí o que acontece é que a gente começa a se comparar, acho que tá atrasada, que acho que deveria estar construindo sistemas complexos enquanto a gente está ali ainda lutando para entender o básico de algoritmos. E o que muitas vezes as pessoas não contam é que todo mundo tem dificuldades. Até aquele dev sênior que você admira já passou por perrengues com coisas básicas e que produtividade não significa estar programando 24 horas por dia e que aprender programação leva tempo. Eu não vou me aprofundar sobre esse tópico específico da programação hoje porque eu e o Marcelo, gravamos um vídeo na semana passada, tá disponível aqui no canal, que a gente falou exatamente sobre essas coisas, sobre aprender a programar do zero. Então vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser. Mas se você tá aí nesse processo, foca no teu aprendizado sem tentar se comparar tanto. Procura seguir pessoas que realmente compartilham um pouco de como é a realidade mesmo na área e não só essa versão idealizada. E vamos lembrar que nenhum trabalho é perfeito. Muita gente quer entrar na programação porque acha que só vai
trabalhar de casa e vai ter total liberdade. E sim, home office é ótimo. Poder trabalhar do teu espaço, não precisar se deslocar para outro lugar é maravilhoso. Tem sim flexibilidade e isso é muito bom, mas também tem os seus desafios. Tem dias que você se sente isolado, tem dias que a comunicação com o time é muito difícil e às vezes você passa horas em reuniões, tem que lidar com distrações, tem que lidar com autogerenciamento e às vezes tem aquela sensação esquisita que você realmente nunca consegue se desligar do trabalho. Eu já tive vários momentos que quando acabava, né, o horário de trabalho, o expediente, ao invés de fechar o notebook e relaxar, eu ficava checando as mensagens ou ficava pensando naquele problema ou na próxima tarefa. E quando eu via já era noite e eu ainda estava ali mentalmente no trabalho. Não é só porque você trabalha de casa que esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional vai acontecer magicamente, automaticamente. Exige um esforço. E nenhuma profissão é um mar de rosas o tempo todo. E entender isso desde o início vai te ajudar a construir uma relação mais saudável com a programação, sem pressão, sem comparações irreais e com muita paciência no processo. Quem viu no vlog que eu mostrei o bolinho de chocolate de whey, agora eu tô viciada. Não é que é bom? Tem uma outra coisa que as redes sociais fazem parecer normal, mas não é os relacionamentos perfeitos. Que nas redes sociais todo mundo está muito apaixonado e casais que vivem viajando e surpresas maravilhosas, declarações dignas de filme. E se tu passa muito tempo no Instagram ou no TikTok, tu acaba achando que tem algo de errado com o teu próprio relacionamento, porque ele não é assim na prática. Gente, tô preocupado. A gente não pode dizer que a gente tem um relacionamento difícil, né? Porque nosso relacionamento é baixa manutenção. Mas também já são muitos anos, né? Quase 20 anos aí. A gente raramente treta, né? Tretar assim, A gente não treta, na verdade. a gente lida com as coisas de maneiras piores quando a gente tá muito cansado, muito estressado. Não tem tanta paciência, né? Não tem paciência. Responde alguma coisa sem pensar. Ou tá mais sensível, só fala uma coisa que normalmente tu ia whatever, qualquer Sim. coisa, mas tu já sente o baque. Então, eu acho que é mais isso que acontece. Então é o relacionamento perfeito. Eu acho. Como é que é do This Is Us lá? Perfeitamente imperfeito. Eu acho que a gente deu muita sorte na combinação Das nossas personalidades? da nossa personalidade. Os nossos defeitos e nossas qualidades funcionam bem, as minhas com as tuas e vice-versa. Mas, enfim, eu acho que no caso, as duas pessoas têm que, de alguma forma, as personalidades têm que minimamente funcionar juntas. Né? Uhum. Conflito vai ter, né? Problemas vai ter. A gente é parecido, mas a gente não concorda o tempo todo com tudo, né? Até porque os dois sempre estão certos, concorda? Então daí vocês já imaginem o que acontece. Que é a discussão. Porque a nossa discussão é sempre por isso. É. Uma pessoa fala uma coisa, a outra não concorda, mas as duas estão certas e daí... Ninguém abre mão. E aí a gente fica. Aí fica nessa até alguém dar o braço Cansar. a torcer. Eu acho que no geral é uma construção, né? Tem dias mais difíceis, tem dias que a outra pessoa não tá muito bem. Eu falei que as personalidades têm que minimamente se funcionarem juntas, né? Mas exige trabalho, tipo, tu tem que querer estar com a pessoa, né? Porque vai... Não é simplesmente, né? Somos assim e pronto. Vai ter que abrir mão de algumas coisas, É que para a gente é meio difícil falar sobre isso porque a gente tá junto desde novo, então a gente construiu a vida junto, então deve ser muito mais difícil. Agora, né? Se a gente fosse... Há 30 e tantos anos, tu já tem a tua vida, tipo, juntar
com outra pessoa da forma que a gente é junto, porque nossos planos são todos juntos, né? né? Claro, a gente tem objetivos pessoais, mas No geral, a gente pensa na vida É. juntos, né? não sei se a gente já tinha os mesmos valores e a gente continuou evoluindo eles de forma parecida e a gente Uhum. tem valores parecidos e isso obviamente facilita, né? É. Porque se tu acredita em coisas totalmente diferentes é mais difícil de tu... Sim, imagino que seja muito difícil, né? Eu imagino que possa funcionar, né? Quando as pessoas, sei lá, gostam de praticar esporte, a outra pessoa não gosta. Pode funcionar, mas é muito mais fácil quando vocês têm gostos parecidos, né? Objetivos parecidos. Eu acho que talvez seja uma coisa da nossa personalidade também, mas esse tipo de coisa é uma coisa que a gente não se vê estando com outra pessoa que não gosta de fazer essas coisas também. É que é um valor muito importante É. pra gente, a saúde, no caso, né? Sim. Quando a gente era vegano também, a gente não se via viver com outra pessoa, né? Se relacionar com outra pessoa, romanticamente, no caso, que não fosse também vegano, né? E a gente deu sorte, sei lá, que a gente virou vegano junto e depois a gente virou vegano também junto, meio que no mesmo... As ideias meio que coincidiram no mesmo tempo, né? Mesmo que a gente não consumindo exatamente os mesmos conteúdos, né? Porque se for olhar o YouTube, o feed do YouTube da Kelly é diferente Bem do diferente. meu. Mas mesmo assim, talvez porque a gente conversa sobre as coisas que realmente... Que realmente importam, são, né? que são... Porque tu tem coisas que tu assiste ou que tu lê que tu sente que te toca de alguma forma. E daí, normalmente, essas coisas a gente... compartilha, né? Quem segue o teu conteúdo de planejamento de vida, Você já tem a falei ver nesse essa vídeo questão aqui. de valores. Sim. Então. Agora eu tava pensando. Lá vem. Eu me olho assim, lá vem. Não, eu tava pensando que deve ser... limita muito a edição fazer take assim comendo, né? Sim. Porque vai que tu quer vai que tu quer botar agora uma frase que a gente falou lá atrás. Daí eu tô com o sanduíche desse tiquinho e quando vocês vê tá com o sanduíche grande de novo. E depois volta a ficar pequeno. Eu não faço isso. Sim, mas por isso mesmo que eu tô falando. Porque não dá. Por causa do... Senão as pessoas vão perceber. Em resumo, a gente é um casal bem sem graça. Por quê? Porque a gente não treta, a gente não faz declarações efusivas. Que? Efusivas. Essa palavra existe? Acho que sim. Pergunta pro ChatGPT. Meu Deus, gente. Quanto mais velho eu fico, mais difícil fica de usar o celular. Efusivo, que demonstra facilidade para comunicar-se. Sociável, expansivo, comunicativo. Na vida real, se as pessoas nos verem na rua, vão ficar em choque, né? Que entra, faz as coisas que tem que fazer, sai, não fala com ninguém. As meninas já encontraram fãs, já tiraram fotos. É verdade, a Bruna e a gente ainda Luísa, inscrita do canal. Pode falar com a gente. As pessoas vão pensar que não pode falar com a gente se encontrar a gente. Não fale, gente. Eu vou ficar com muita vergonha. Você gosta de falar? Não, Gosta de falar. eu gosto de ouvir a conversa dos outros. Eu sou observador. Eu fico só observando. É o fofoqueiro, né? Que escuta as coisas e replica, né? Eu só escuto, né? Porque eu não... Não tem pra quem falar. Deve ter um termo pra... Deve ter, né? Tem um termo. Daqui a pouco temos que fazer marmita. Marmita perfeita? Marmita perfeita seria aquela que a gente não precisasse fazer. Parece ser ali no nosso freezer. Prontinho. Mas a gente não teria a sensação de que... Não, quando a gente termina de fazer, é bom, né? Tá com tudo das marmitinhas prontas. É bom tá com as marmitas prontas. Se elas estivessem prontas ali no meu freezer, não, mas ia ser bom também. É diferente ter que saber que foi tu que fez. Tem um gostinho diferenciado. Pode fazer então. Não me importo. Mas a gente é um time, a gente é uma equipe. Tá aí uma coisa que a gente não combina. Em fazer coisas junto assim.
porque eu gosto de fazer as coisas com calma, devagar, Calma. metodicamente. Aham. E a Kelly gosta de fazer as coisas Não, a milhão. eu sou metódica também. Eu gosto das coisas, mas é que eu sou mais rápida, eu sou mais ágil. Você é muito lerdo. Isso é, eu tô apreciando o momento. Eu falei hoje de algumas coisas que a gente precisa, de certa forma, se desinfluenciar, mas é real que tem muitas outras coisas e a gente consome tanto conteúdo diariamente que, sem perceber, a gente começa a internalizar hábitos e padrões e expectativas que às vezes nem fazem sentido pra gente e pra nossa vida. Então eu quero encerrar esse vídeo lendo algumas respostas que vocês me deixaram lá no meu Instagram, que eu deixei uma caixinha lá pedindo pra vocês escreverem, né, coisas que as redes sociais fazem parecer normais, mas que na realidade não são. Aí teve respostas como: a casa estar sempre arrumada, que a gente falou, ter aquelas rotinas perfeitas, que a gente sabe que não existe, postar só coisas boas. Essa parte eu entendo. É difícil a gente compartilhar, né, quando a gente não tá bem. Eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de compartilhar os nossos desafios, mostrar que nem tudo é perfeito, tentar mostrar mais da realidade mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá passando por momentos difíceis, a gente não quer, né, expor e não quer compartilhar isso. Ter um corpo perfeito, várias pessoas comentaram isso. Isso é uma outra coisa que as redes sociais fazem parecer normal e não é. Estar sempre dispostos, mas há dias que não estamos, mas a maioria não mostra. Realmente, nem todo dia a gente acorda super animados, super dispostos, com vontade de treinar, de fazer, de trabalhar, de viver. Isso é normal. Conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, cuidar da saúde, trabalhar, prosperar, etc. Eu já falei sobre isso aqui no canal também, né? Que essa questão de equilibrar os pratinhos é uma ilusão, que não tem como equilibrar tudo. Em algum momento, algum prato vai cair, alguma coisa sempre vai ganhar prioridade, e aí são fases, né? Tem momentos que você vai priorizar a sua carreira, tem momentos que você vai priorizar a sua saúde, a sua vida pessoal, o seu relacionamento. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, realmente. Poder falar o que você sente a qualquer momento sem pensar nas consequências daquilo. Eu me preocupo bastante com isso, eu acho que a gente tem que ter bastante responsabilidade com o que a gente fala na internet, mesmo que tu não for criador de conteúdo, tem vários milhares de seguidores, às vezes a gente precisa realmente pensar um pouco antes de falar. Isso não significa que a gente não vai errar, isso não significa que eu não vou errar. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que talvez vá machucar alguém, que talvez esteja errada. Pode ser que em algum momento eu tenha que me desculpar, porque somos humanos. Mas enfim, se a gente pensar um pouco antes, a gente pode evitar mais isso. Roupas novas toda semana, dezenas de produto para pele e cabelo, consumismo exagerado. E esse é um tema que eu não falei também, mas com certeza é uma coisa que as redes sociais fazem parecer normais e não é. Não é normal ter um monte de coisa que você não usa. Não é necessário tomar tanto café. Realmente, gente, eu também acho que não é normal tomar tanto café. Eu sei que eu falo bastante de café aqui e compartilho bastante, mas eu não tomo tanto café assim quanto parece, tá? Só tomo todo dia, várias vezes por dia. Que a vida dos outros é sempre cheia de novidades e a minha um marasmo. Sabemos que não é. E realmente, não é. É porque, como eu falei mais cedo, a gente só mostra um recorte e normalmente é o melhor recorte, né? A melhor versão. E é isso. Teve muitas respostas parecidas, né? Falando as mesmas coisas. Que por um lado é bom, né? Porque a gente tá ligado, né? Que essas coisas não são normais. Mas também a gente tem rotinas diferentes, vidas diferentes, gostos diferentes, e às vezes o que é normal pra mim não vai ser normal pra você. E estaria tudo bem se a gente lembrasse disso antes de se comparar, porque apesar das redes sociais terem esse lado negativo, também tem coisas positivas, como tudo na nossa vida. Elas nos permitem aprender
a nos conectar com pessoas incríveis, a encontrar oportunidades que talvez a gente não encontraria de outras formas. Quantas coisas eu já descobri e aprendi na internet. Quantas coisas me ajudaram a crescer, a evoluir e a melhorar no que eu faço. Então tem sim coisas boas, mas a gente tem que ter cuidado, porque elas também podem distorcer essa nossa percepção de realidade e nos fazer nos sentir insuficientes e criar uma pressão para ser algo que muitas vezes nem faz sentido pra gente. Vamos usar com consciência, filtrar o que a gente consome, escolher bem quem a gente segue e principalmente lembrar que a vida real acontece fora das telas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje. Obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo.